Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magalhães. Olá pessoal, tudo bem? Ótimo sábado. Está no ar a 33ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. E eu convidei hoje uma médica, a doutora Michele Lima. Ela é formada pela UEL, especialista em cardiologia e cardio-oncologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela é responsável pelo ambulatório de cardio-oncologia do Hospital do Câncer de Londrina e também na clínica Cardiolife e dos hospitais da Zona Sul e da Zona Norte. E o nosso tema de hoje é a saúde cardiovascular das mulheres. Doutora Michele, seja muito bem-vinda ao programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Obrigada, Cris. Obrigada pelo convite e uma boa tarde aí pro pessoal que está em casa. Bom, vamos falar um pouquinho da saúde cardiovascular das mulheres, mas eu gostaria que você começasse falando sobre a saúde cardiovascular dentro do câncer, né? Porque você está à frente até do ambulatório hoje. Isso. Então, eu acredito que você tenha bastante vivência dentro, né? Sim. Aí do Hospital do Câncer, muitas experiências, e eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente como o tratamento do câncer ele pode impactar a saúde cardiovascular das mulheres. Sim, Cris. Hoje em dia é uma das coisas onde a gente mais trabalha, né? Tanto a prevenção quanto o tratamento, né, dos pacientes que acabam evoluindo com uma coisa que se chama cardiotoxicidade. Então, na maioria das vezes, né, nos tratamentos, tanto para câncer de mama, mas também para os outros tipos de câncer, a gente tem quimioterapias que podem agredir o coração. Então, muitas vezes a paciente inicia o tratamento e se dá, né, conta no meio aí do tratamento que começou com sintomas e aí vem, né, esse diagnóstico de cardiotoxicidade, mas a gente também tem pacientes que iniciam o tratamento para qualquer tipo de câncer, já tendo uma doença cardíaca, né? Então, essas ainda têm um fator de risco maior para que essa cardiotoxicidade piore a doença cardíaca que ela já tenha previamente. Entendi. E quais são, assim, os principais riscos cardíacos associados? Porque a pessoa tem que fazer quimioterapia e radioterapia. Isso. Quais são esses riscos? Isso. Então, na quimioterapia, um dos riscos é essa toxicidade cardíaca, que tanto pode ser, por exemplo, uma disfunção ventricular. Então, o paciente evolui com insuficiência cardíaca, né? Mas, dentro da cardiotoxicidade, a gente também tem outras nuances. Por exemplo, o paciente pode ter alteração da pressão, então começar a ter pressão alta devido ao tratamento, pode ter algum tipo de trombose, pode ter arritmia. Em relação à radioterapia, por exemplo, ele pode ter doença de qualquer das estruturas do coração. Então, ele pode ter doença do músculo cardíaco, então ter uma insuficiência cardíaca, uma miocardite, pode ter alteração das válvulas do coração e aí ter alguma doença valvar, pode ter alteração do sistema de condução elétrico, né? Porque o nosso coração ele tem uma eletricidade, né? Sim. E aí pode ter também essa alteração dessa condução, tendo bloqueios, arritmias. Então, assim, a radioterapia numa mama esquerda ou uma quimioterapia, tanto uma quanto a outra podem agredir o coração. E se somadas as duas juntos, aí a gente tem mais risco ainda da paciente ter alguma doença cardíaca. E pode evoluir até para algo mais grave, pode evoluir, né? para algo mais grave, né? Eu sempre falo para as nossas pacientes, né? A doença cardíaca, ela ainda mata mais do que o câncer. Somado todos os cânceres juntos não mata tanto quanto a doença cardíaca. Então, a gente nunca pode trocar uma doença pela outra. Então, a paciente em tratamento, por exemplo, com câncer de mama, ela tem que ficar com o coração bom, porque ela vai terminar o tratamento, ela vai ser uma sobrevivente do câncer e ela tem que estar com o coração bom. Porque não adianta ela tratar o câncer e sair dali com uma doença cardíaca que muitas vezes pode ser pior do que o câncer que ela tratava, do que o próprio tratamento de câncer. Isso. Nossa. E existe alguma coisa que as pessoas possam fazer, tipo ter medidas preventivas, podem ser tomadas para proteger o coração durante esse tratamento de câncer? Sim, sim. O principal que a gente tem hoje em dia para
diminuir, né, o risco que as pacientes têm de evoluir com alguma cardiotoxicidade, seria o controle dos fatores de risco para a doença cardiovascular. Então, se a paciente já é hipertensa, se é uma hipertensa bem controlada, se é diabética, esse diabetes tem que estar bem compensado. Se tiver, por exemplo, obesidade, tentar perder o peso, colesterol bem controlado. Então, os mesmos fatores de risco que a gente tem para uma doença cardiovascular fora do âmbito, né, do câncer, dentro do câncer, a gente ainda tem que ficar mais ainda em cima para controlar mais, porque isso são os fatores que desencadeiam. Lógico que também a gente tem extremos de idade. Então, por exemplo, crianças podem evoluir com cardiotoxicidade, mesmo para os tratamentos igual linfoma, leucemia, e os mais idosos. Então, pacientes acima de 65 anos, só pela idade também ela já tem um fator de risco para desenvolver uma doença cardíaca, né? Em decorrência Quando do você tratamento. fala como que é? Cardiotoxicidade. O que é isso? Porque a gente escuta, você tá falando bastante essa palavra. Várias E vezes, para quem é leigo, que não sabe, o que seria, doutora? Então, essa palavra, né, essa situação, essa toxicidade cardíaca, nada mais é, então, do que essa doença que a quimioterapia ou que a radioterapia causa no coração. E aí podem ser várias coisas, né? Então, quando a gente fala em cardiotoxicidade, está envolvido, então, a insuficiência cardíaca, está envolvida aí as arritmias, está envolvida a alteração de pressão, as tromboses. Então, muitas vezes tem paciente, por exemplo, passando por um tratamento quimioterápico e que faz uma embolia do pulmão. Opa, é uma embolia do pulmão, mas não é nada do coração. Mas mesmo assim entra como se fosse uma toxicidade cardíaca, uma cardiotoxicidade. Porque mesmo que é uma questão pulmonar, ele vai forçar o coração, digamos assim. Sim, isso mesmo. Né? Isso mesmo. E o coração, em decorrência disso, pode sofrer também. E as próprias quimioterapias e radioterapias também, né? Sim, de alguma maneira, sim. eles estão fazendo esse coração trabalhar mais. Seria isso, de forma isso mesmo, bem simples. Porque assim, a gente tem vários tipos de quimioterapia hoje em dia, né? Umas são mais agressivas do que as outras, né? Que a gente às vezes tem que fazer exame, por exemplo, de coração a cada 3 meses. Algumas menos deletérias para o coração. Mas todas acabam gerando alguma consequência, né? No corpo humano. Não só em relação ao coração, mas em relação à pressão, outras coisas também que podem acontecer. Sim. E quando a gente fala também de prevenção para esses pacientes com câncer, eles devem seguir tipo uma dieta específica, isso beneficia o coração, fazer atividade física ou não, é proibido? Quais são essas ações mesmo que a pessoa tem que fazer? Sim, eles podem sim. Então, quando a gente fala em controle de fatores de risco, o exercício físico é fundamental, né? Então, se dentro do quadro clínico do paciente ele tem condições de fazer uma atividade física, ele pode e deve. Porque isso vai diminuir, então, a sobrecarga, né, ao coração, diminuir o risco dele ter, né, alguma consequência em relação ao coração e diminuir os fatores de risco. Então, a pressão vai ficar mais controlada, porque a gente sabe que um paciente que faz atividade física, ele tem esse efeito vasodilatador do exercício. Sim. Então, a pressão fica mais controlada. Ele consegue, com isso também, controlar a glicose, porque a glicose é a nossa energia, né? Então, a primeira coisa que a gente metaboliza quando a gente faz exercício é a glicose. Então, o açúcar, o diabetes vai ficar mais controlado, o colesterol também vai ficar mais baixo. Então, isso vai ser benéfico não só para o tratamento quimioterápico, para o câncer, mas também em relação ao coração. Olha que interessante. Às vezes as pessoas falam, não, eu tenho que ficar quietinha porque... Não, pelo contrário. Meu coração não está muito bom. Pelo contrário, precisa se movimentar. Precisa Lógico. ser nada intenso, Nada intenso, não precisa sair para um crossfit, por exemplo, né? Mas assim, vai correr a maratona, não, né? Sim, a gente só tem que, por exemplo, dentro das condições clínicas, a gente entender como é que esse paciente está. Porque a gente tem pacientes, às vezes, que estão mais debilitados, então, às vezes, sentem mais as consequências da quimio. Em algum momento fazer mais mal que bem? Pode. Então, tá, né? A avaliação individual de cada um é o principal, porque dentro ali da avaliação individual, a gente vai saber se o paciente pode fazer uma atividade física, qual tipo de atividade física que a gente pode indicar para ele também, né? Sim.
E como que esse acompanhamento cardiológico ele pode beneficiar as mulheres em tratamento oncológico? Isso. Hoje, então, como a gente falou, a gente tem algumas quimioterapias que são mais deletérias, né? Que a gente se preocupa, que são mais perigosas para o coração. Sim. Então, essas a gente acaba fazendo um acompanhamento mais de perto, né? Então, por exemplo, a gente tem quimioterapias para câncer de mama que a gente acaba fazendo exames a cada 3 meses. Por exemplo, quando você passa num cardiologista geral, você faz um exame check-up anual. Então, Sim. na maioria das vezes, ele vai lá, pede um eco, uma esteira, ele fala, volta daqui 1 ano, né? Daqui 1 ano você volta para a gente repetir os exames. Na cardio-onco é um pouquinho diferente. Então, a gente sabe que, às vezes, naquele período de tempo de 3 meses, a paciente pode ter alguma agressão da quimioterapia ao coração. Então, às vezes, a gente tem que fazer ecocardiograma, por exemplo, a cada 3 meses, para a gente poder avaliar se ela não tem alguma alteração. Por quê? Porque se tiver, às vezes, a gente tem que suspender a quimioterapia, tem que pausar a quimioterapia, tem que tratar o coração antes de voltar para a quimioterapia, porque senão pode evoluir com coisa pior. Então, a cardio-onco, hoje, junto com a oncologia, a gente trabalha no sentido de diminuir o risco que o paciente tem de desenvolver uma doença cardíaca, né? E também tratar aqueles, como eu falei, que por um motivo ou outro evoluem com doença cardíaca ou já iniciaram o tratamento já tendo algo previamente no coração. Né? Você podia explicar um pouquinho? Você fala de doenças cardíacas. Até para os nossos ouvintes que às vezes não tem muito conhecimento, escuta também e fica em dúvida, né? O que seriam essas doenças cardíacas? Quais são consideradas doenças cardíacas? Isso. Então, hoje a gente tem a própria insuficiência cardíaca, né? Que a gente chama de coração fraco, né? Todo mundo entende lá, o coração que é mais fraco, né? Que bate com menos intensidade. Que bate com menos intensidade, né? Aquele paciente, por exemplo, que vai fazer um raio-x e vê que o coração tá grande, tem que procurar um cardiologista porque o coração tá grande, né? Então, essas doenças entram na nuance de insuficiência cardíaca e que podem ser causadas devido a várias coisas. Então, pode ser, por exemplo, um paciente que infartou, né, que tem uma doença coronária, né, uma insuficiência coronária que decorrente disso teve uma insuficiência cardíaca. Tem pacientes, às vezes, que são hipertensos mal controlados, e aí o coração acaba, né, dilatando e entrando em insuficiência cardíaca devido à hipertensão. Porque ele vai forçando, né? Vai forçando. Tem paciente, por exemplo, que tem alguma doença de válvula, já nasceu com algum sopro, e aí o sopro foi piorando, né, em decorrência da idade. Ou, por exemplo, teve alguma infecção de alguma das válvulas do coração, ou teve febre reumática, né? Você vê que no passado a gente tinha muitas crianças que tinham a febre reumática, né? Não tratava, não recebia bezetacil nem antibiótico e acabava com isso gerando uma doença cardíaca, uma doença valvar nesses pacientes. Então, hoje em dia, a gente pega muito paciente que teve febre reumática na infância e hoje tem uma insuficiência cardíaca devido a alguma alteração das válvulas do coração. Né? Você falou sobre o sopro. Fiquei curiosa porque eu tenho sopro. Quando você fala de desenvolver, como que... Vou fazer a pergunta, uma curiosidade minha que pode ser mais alguém que está ouvindo se identifique. O sopro, ele pode desenvolver, então? Ele pode se tornar grave em algum momento? Pode. A gente tem alguns sopros que a gente chama de sopros fisiológicos, né? Então, a maioria das crianças já nasce com algum soprinho, né? Isso é normal. Mas com o crescimento, né, do coração, então quando tem os estirões de crescimento, esses sopros acabam desaparecendo. Em algumas pessoas, continua ainda comum, né, no adulto. Mas quando a gente vai fazer, por exemplo, um ultrassom do coração, um ecocardiograma, a gente vê lá, é uma insuficiência mitral discreta, uma insuficiência tricúspide discreta. O discreto é aquilo que sempre teve e que nada vai mudar. Agora, por exemplo, se um paciente que já tem uma alteração discreta como essa, começa a ter, por exemplo, hipertensão maltratada, e aí o coração dilata, de discreto, às vezes ela já passa para moderada, já passa para importante, aí já é uma doença valvar, né? E quais as consequências daí? E aí começa a ter sintomas como falta de ar para os esforços, às vezes dor no peito, tem paciente que desmaia. Nossa. Né? Então aí já começam os sintomas de uma doença cardíaca mesmo, né? Sim. E agora voltando para a questão oncológica que a gente estava falando. Você já acompanha vários casos. Você poderia dar um exemplo
da cardiologia e a oncologia que trabalharam juntas para melhorar a saúde no paciente? Sim. Isso aí é o nosso... o que acontece diário, né? Então, por exemplo, a gente tem pacientes que iniciaram aí a quimioterapia, né? E aí, entre um primeiro ecocardiograma, que quando a gente vai iniciar uma quimioterapia, a gente já tem que fazer um primeiro ecocardiograma para afastar que tenha doença cardíaca. Sim. E aí começa a quimioterapia, lá para o segundo, terceiro ecocardiograma, já teve uma queda da função cardíaca, ou seja, deu apresentou alguma alteração entre um exame e outro. Só que ainda não num grau que, gerasse sintomas, que precisasse, por exemplo, de tratar uma insuficiência cardíaca. E aí o oncologista encaminha essas pacientes para nós, né? Então, eu já vi uma alteração no exame aqui, mas não é nada que precise suspender a quimioterapia. A gente já vai acompanhando a paciente. Se for necessário, a gente às vezes já entra com alguma medicação protetora para o coração. Sim. E 1 mês depois, 2 meses depois, a gente repete o exame. Normalizou. Aí o oncologista já fica tranquilo que, essa paciente normalizou a função, posso continuar aqui o tratamento e sabendo que ela vai ter, né, um cardiologista especialista em oncologia que está acompanhando ela durante aí os meses ou às vezes anos que ela vai receber o tratamento. Entendi, doutora. Nós precisamos ir para um breve intervalo e na volta eu gostaria que você explicasse um pouquinho, né, para os nossos ouvintes como a menopausa pode impactar também na saúde cardiovascular. Mas é daqui a pouquinho após o intervalo. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Eu, Cris Magaldes, estou recebendo hoje a doutora Michele Lima, que é cardiologista. E a gente está falando hoje sobre a saúde cardiológica da mulher. E antes do intervalo, comentei aqui com a doutora sobre a questão da menopausa, né? Então eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre a menopausa, porque muitas mulheres não sabem o quanto elas precisam estar atentas, não é mesmo, doutora? Nessa fase da vida da mulher, com a sua saúde, né, cardíaca. Isso mesmo, então, Cris. Tem algumas coisas que a gente precisa fazer para a gente poder entrar nessa menopausa com mais qualidade? Sim, isso mesmo, Cris. A menopausa é um momento crucial na vida da mulher, né? Muda muita coisa, né? E para a parte cardíaca muda mais ainda. Sim. A gente sabe que o estrogênio, né? Que é o que mantém a gente, né, mais nessa fase sexual ativa, né? Antes da menopausa, ele começa a cair. Então, no climatério, a gente tem ou pouco estrógeno ou quase nada. E aí, a falta do estrógeno faz com que a gente comece a apresentar mais doença cardiovascular do que os homens. Né? Então, é incomum a gente ter, por exemplo, mulheres antes da menopausa com doença cardíaca. Tá? Mas depois da menopausa, isso se assemelha aos homens. Por quê? Porque o estrógeno é protetor pra gente. Tá? Então, a menopausa é crucial por quê? Porque é hora da mulher se cuidar mais. Sim. Não só no sentido da parte oncológica, que é o que a gente já estava falando aqui, mas em relação às doenças cardíacas também. A gente sabe que, por exemplo, mulheres acima de 65 anos, elas acabam, quando tem algum infarto, por exemplo, tendo mais risco de óbito do que os homens, por causa da falta do estrógeno. Sim. E quais são esses fatores de risco cardiovascular que aumentam durante a menopausa? A gente sabe, por exemplo, que a falta do estrógeno faz com que a mulher, por exemplo, tenha um sangue que fica mais fácil de coagular. Outra coisa é que a gente começa a ter alterações do colesterol. Então, antes, a mulher não precisava se preocupar tanto com o colesterol. Agora, com a falta do estrógeno, o colesterol ele começa a ficar mais alto. E isso, já com essa coagulabilidade do sangue aumentada, então já faz com que ela tenha maior risco de trombose. Se a gente associar isso, que às vezes tem mulheres que usam algum tipo de pílula
e também tem o tabagismo, né? Sim. Pessoas que fumam, a gente aumenta mais o risco ainda de uma doença cardiovascular na menopausa, né? Então, de um infarto ou de uma angina na menopausa. Sim. Então, quando a gente está falando de saúde cardiovascular na menopausa, é muito importante a gente pontuar o estilo de vida. Sim. Ele é determinante, então. Determinante. Nessa questão. Com certeza. O que muda, assim? O que uma mulher precisa estar atenta em relação ao seu estilo de vida? Eu acho que assim, o que a gente falou aqui, principalmente em relação ao tabagismo, né? É um dos fatores principais e cruciais, né? Quando a mulher entra na menopausa. Mas ter um colesterol bem controladinho, a glicose também, se for hipertensa, manter uma pressão bem controlada, se for diabética, um diabetes bem controlado, bem compensado. Porque a gente sabe que mulheres na menopausa que são diabéticas, por exemplo, elas correm 5 vezes mais risco de ter um infarto do que os homens da mesma idade, só por serem diabéticas. Né? Nossa, é alto mesmo. Sim, sim. Então, na menopausa muda tudo. Então, antes da menopausa, você não tem tanto risco de ter uma doença cardiovascular, mas a menopausa é um divisor de águas para a mulher. Então, a partir do momento que ela entra na menopausa, ela tem muito mais risco de uma doença cardiovascular e isso aumenta quanto mais fatores de risco tiver. Então, se tiver o diabetes, se tiver um tabagismo, se tiver uma hipertensão... Fora essa questão de, enfim, de doenças, né? Que você está falando diabetes, pressão alta e tudo mais, que são coisas que precisa controlar. Mas quando a gente fala também estilo de vida, tem que ser também alimentação, atividade física. Sim. O exercício, né, para a mulher na menopausa, ele é fundamental. Né? Não só no sentido de beneficiar e impedir com que ela tenha uma doença cardiovascular, mas a gente sabe também, por exemplo, que mulheres na menopausa, com a falta do estrógeno, têm mais riscos de osteopenia, de osteoporose, o osso fica fraco. Então, fazer atividade física vai melhorar essa parte óssea também, além das articulações e tudo mais. E isso vai propiciar também uma melhora, não só do coração, da parte pulmonar, um condicionamento melhor. Sim. Glicose mais controlada, colesterol mais controlado. E a alimentação também, né? E a alimentação também. Uma alimentação, por exemplo, rica em gordura, fritura, provavelmente você vai ter um risco de um colesterol mais alto, né? E daí já entra no risco que a gente falou, de ter uma doença cardíaca, de ter um infarto, né? E o álcool? O álcool também. O álcool, a gente sabe que ele é uma substância que é potencialmente arritmogênica. Então, muitos pacientes, muitas mulheres, né, utilizam álcool no final de semana e acaba tendo muita palpitação, taquicardia, arritmia, em decorrência do álcool, né? Sim. E em grandes quantidades, lógico, também pode agredir o coração. A gente tem uma entidade chamada miocardiopatia alcoólica, né? Então, pacientes que bebem, né, em grande quantidade acabam tendo essa agressão, essa toxicidade do álcool no coração. A gente não tá falando de uma taça de vinho de vez em quando. É algo que, né? Pra ter uma doença como essa, tem que beber É verdade. pesado. É mito ou é verdade que falam, né? Que o vinho faz bem pro coração, doutor. É verdade que faz bem? O vinho faz bem pro coração. Lógico que nem a gente tá falando aqui. Uma tacinha. Com moderação. Beba com moderação. Isso. Porque ele tem fitosteróis, né? Então ele, de certa forma, ele ajuda como até um efeito vasodilatador das artérias do coração, tá? Então, bebendo com moderação não tem problema. Não, o problema é se beber pesado aí, né? Você falou bastante do estrogênio, né? Isso. Nesse caso, qual que é o papel da reposição hormonal nessa saúde vascular das mulheres na menopausa? Isso. Esse é um assunto que, assim, já foi bastante estudado e ainda continua em xeque, vamos falar assim, né? Então, é aquela coisa, assim, tem ginecologista que gosta de fazer reposição hormonal, tem alguns que não querem. Do ponto de vista cardiológico, a gente sabe que pode beneficiar a mulher, sim, porque a gente falou, né, que a falta do estrógeno aumenta o risco de doença cardíaca. Mas o que a gente sabe? Que muitos estudos avaliaram essas mulheres que tiveram a reposição hormonal para saber, elas tiveram menos doença cardiovascular? Não. A doença cardiovascular permaneceu na mesma quantidade. Sim. Mas aumentou-se mais o risco de AVC, porque determinados tipos de reposição hormonal aumentam mais a coagulabilidade, o sangue fica mais grosso e aí a paciente evolui com AVC. E tem pacientes também que tiveram mais trombose, né? Então, aí junta também a reposição hormonal numa pessoa, uma mulher, por exemplo, que fuma. Então, ela tem mais risco de derrame e de trombose do que ficar sem
né, a reposição e ter a doença cardíaca. Então, hoje, especificamente, a gente não tem nenhuma diretriz que fale, entrou na menopausa, tem que fazer a reposição para diminuir doença cardiovascular. Não, isso a gente não tem. Né? É uma coisa individualizada. Então, o ginecologista vai avaliar a sua paciente dentro dos fatores de risco que ela tem, pessoais ou familiares, vai ver se ela precisa ou não. Hoje em dia, a maioria dos ginecologistas tem prescrito a reposição hormonal, mas pela falta mesmo do hormônio que causa, né, os fogachos, os calorões, por exemplo, a perda da libido, a insônia, a dor de cabeça, que é a falta do estrógeno no organismo, né? Mas para prevenir doença cardiovascular, não tem nenhuma indicação. Tá. Bom, a gente falou tanto da menopausa que tenho certeza que tem muita mulher nos ouvindo agora e falando, tá, mas e agora? Eu já tô na menopausa, ou estou entrando na menopausa. Como que eu faço? Eu busco sozinha um cardiologista, vou marcar os exames? Como que essa pessoa vai atrás para descobrir se ela tem algum problema ou fazer todo esse check-up, doutora? Isso é importante sim, né, ir atrás. Tendo já, né, o diagnóstico ou não com um ginecologista, né? Sim. É importante depois ter essa avaliação com o cardiologista. Muitas vezes até o próprio ginecologista pede avaliação pra gente. Então, ele já imagina que aquela paciente, ela tem indicação de fazer a reposição hormonal e ele quer saber se não tem nada que contraindique a fazer. Por exemplo, ele pega uma paciente hipertensa, ela já é hipertensa e agora ela está na menopausa. Será que essa paciente não corre algum risco se eu fizer a reposição? Então, vou encaminhar para um cardiologista, vou pedir para ele avaliar e ele dando ok, inicio com a reposição hormonal. Então, em alguns casos a gente tem o encaminhamento, né, via ginecologista, mas é importante cada uma, né, dentro das suas possibilidades, também procurar para poder fazer aí essa avaliação e fazer os exames de check-up anuais, que são muito interessantes para a gente excluir que tem alguma doença cardiovascular, né? Que exames que são esses? Olha, hoje em dia é também uma avaliação individual, né? Dentro dos fatores de risco que a pessoa tem, mas na maioria das vezes a gente pede o eletrocardiograma, né? Que é o exame mais básico que hoje a gente tem para avaliar. O que o eletrocardiograma ele avalia? Isso, o eletrocardiograma ele é um registro da atividade elétrica do coração. Então, dentro daquelas ondinhas, né, que a gente só tem... vê aqueles risquinhos, né, doutora? E a gente isso mesmo, dentro daqueles bem. risquinhos lá, daquelas ondas que a gente tem no eletro. Então, a gente já avalia ali várias alterações. E, em cima disso, a gente consegue, então, ver se a frequência cardíaca, né, o batimento está dentro do adequado, se já pode ter alguma alteração do tamanho do coração, das válvulas, alguma arritmia. Sim. Então, por ali, a gente já tem uma noção se a gente precisa de algum outro exame complementar. Depois disso, a gente tem um ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. Então, ele faz as medidas do coração num global, né? Sim. Vê também a parte estrutural do coração, se pode ter alguma anormalidade. Ele faz também a avaliação das válvulas do coração, da artéria aorta, que é a principal artéria que sai do coração e que leva aí o sangue para os diversos órgãos do corpo. Depois disso, outro exame que a gente tem também é o teste ergométrico, que é o de esteira, né? Que muita gente tem medo da esteira, né? De passar vergonha, cair da esteira, né? Sim. Então, o teste ergométrico também traz bastante informação pra gente em relação a doenças cardíacas, né? E como que você sabe? Porque fala assim da esteira. A pessoa acha que vou andar na esteira, mas o que vai mostrar ali no teste da esteira? Isso. A esteira, assim, é um exame que traz muita informação, porque a gente consegue avaliar não só o condicionamento físico, que tem paciente que acha que é só o condicionamento que a gente vai ver. Não. Além do condicionamento físico, a gente consegue avaliar se tem alguma arritmia, avaliar se no esforço físico tem alguma alteração de eletro, que daí já faz a gente pensar em obstrução de artéria do coração. A gente vê como é que, ao esforço, como é que fica a frequência cardíaca. Então, o batimento cardíaco sobe muito de um estágio para outro, a pressão sobe muito de um estágio para outro. Então, assim, ele traz bastante informação para a gente em relação ao coração. Então, é um exame bem completo. E quantos batimentos? Batimentos por minuto que se diz, né? Isso Quantos mesmo. batimentos por minuto que é o normal? O normal? O normal a gente fala que é a faixa entre 50 e 100. Então, abaixo de 50 a gente fala que é uma bradicardia. E acima de 100 é uma taquicardia. Mas ele pode bater mais de 100 se você estiver fazendo algum esforço? Pode. Você está falando em repouso? Isso, a gente está falando em repouso. 50 a 100 é o repouso. Quando a gente faz algum exercício físico, por exemplo, mais simples que seja, às vezes subir uma escada, uma ladeira, às vezes ele passa de 100. Lógico
lógico que tem pacientes, por exemplo, atleta, que é bem treinado, está sempre fazendo atividade física aeróbica, esses, por mais que façam muito esforço, às vezes a frequência cardíaca não sobe tanto, né? Porque já acostumou também. Acostumou. Até o coração acostumou. Isso, o coração ele fica condicionado já, né? Olha que interessante, né? Como que até o corpo ele vai acostumando, né, com o ritmo. Isso mesmo. Além desses exames que você falou, então, que é o do esforço... O ecocardiograma, o teste ergométrico, o eletrocardiograma. Temos também o Holter de 24 horas, né? Então, o paciente, por exemplo, chega no consultório, fala pra gente assim, eu tô tendo muita batedeira, meu coração acelera, né? E a gente imagina que às vezes pode ter algum grau de arritmia, né? Do coração bater fora do ritmo. O Holter é um exame que a gente acaba utilizando. A paciente vem, coloca o exame, né? O aparelho, ele é em torno de 3, 4 fiozinhos, fica um aparelhinho no cinto, ela vai para casa com esse aparelhinho e nessas 24 horas ele monitora todos os batimentos que tiver. Então, se tiver ali, por exemplo, alguma arritmia, alguma alteração da frequência cardíaca, ele vai me mostrar qual tipo de arritmia, quantas vezes ela aparece, se essa arritmia, quando aparece, causa algum sintoma, porque a gente fornece um diário para que o paciente possa colocar ali, às 3 horas da tarde, sentir palpitação, aí coloca ali que sentiu, porque daí a gente vai naquele momento, monitorar e ver se tem alguma alteração naquele momento que ela falou. Sim, mas vocês indicam, por exemplo, esse Holter, se der alguma alteração nos outros exames ou não? Na verdade, sim, é aquilo que eu falei, é sempre uma avaliação individual, então muitas vezes é a queixa do paciente, né? Então, pode ser que o eletro já me mostrou alguma coisa, mas a queixa do paciente também pode me direcionar a pedir um exame como esse, né? Entre outros, a gente tem, por exemplo, ressonância do coração, assim como a gente tem os outros órgãos do corpo, a gente tem tomografia das artérias do coração, né? Que é a angiotomografia de coronárias, né? Então, assim, são vários exames que complementam para o diagnóstico, né? Nos ajudam a definir o diagnóstico. Entendi. E aquela dorzinha que às vezes a pessoa fala que sente uma dor no coração, quando sente essa dor no coração, pode ser um infarto, doutor, ou não? Mas eu gostaria que você respondesse, vou deixar o pessoal curioso. Após o intervalo, fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7 e esse é o último bloco do nosso bate-papo muito gostoso, falando hoje sobre saúde do coração da mulher. Antes do intervalo, fiz uma pergunta aqui para a doutora, a gente estava até rindo, né? Que isso acontece muito em consultório, os médicos recebem muitas queixas, assim, de dor no peito e... eu tô infartando, doutor. Por favor, eu acho que eu vou morrer, eu acho que vai me dar um infarto, um AVC. É isso, né, doutora? Isso mesmo. Essa dorzinha no peito... É pra gente ficar preocupado? Pode ser um infarto ou não? Sim, eu acho que assim, toda dor torácica é importante a gente investigar, né? Então, assim, a dor torácica, ela pode acontecer por N motivos, né? Então, a gente pode ter, sim, uma dor torácica que é decorrente de um infarto, né? De uma doença cardíaca, mas a gente tem outras coisas que podem gerar também, porque dentro da caixa torácica a gente tem várias estruturas. Então a gente tem pele, a gente tem osso, a gente tem músculo, tem esôfago, tem pulmão, e todas essas estruturas podem doer, né? Mas a que mata é o coração. Então, até provem o contrário, começou com uma dor torácica, principalmente se essa dor torácica ela for desencadeada por um esforço. Então é uma dor que exige mais cuidado e merece uma investigação. Por exemplo, uma dor que é a movimentação do corpo, é uma dor que você está parada, inspira e aí sente uma fisgada? Pode ser. Ou por um processo de uma inflamação muscular, pode ser um problema ósseo. Muitas mulheres sofrem com fibromialgia, né? Fibromialgia é uma das doenças assim, que mais tem acometido mulheres, principalmente no pós-menopausa. E que aí gera também uma dor torácica, né? Mas o principal, você fez um esforço, por exemplo, subiu uma escada, subiu uma ladeira, pegou um peso e naquele momento que você está fazendo o esforço, a dor apareceu, então liga o alerta, procura um cardiologista, faz os exames para poder excluir que seja uma doença cardíaca.
Ou pode ser uma dor, assim, passageira também? Sim, a gente tem... O pessoal brinca, será que não é gases? Isso né? que eu ia perguntar, doutora, porque falam muito isso, né? Está relacionado mesmo? Sim. Porque é o que a gente falou. Tem várias estruturas. Uma delas é o esôfago. Então, muitas vezes, tem uma alimentação que é mais rica em determinados alimentos e que produziu mais gases, ou tomou, por exemplo, muito refrigerante, água com gás, etc. E ficou muito gás ali no estômago. E esse gás acaba voltando para o esôfago. Como o esôfago ele abre quando a gente tem gás no estômago de baixo para cima, a gente sente dor. Quando a gente está engolindo um alimento, se alimentando, a gente não sente. Mas quando ele abre ao contrário, a gente sente dor. Dá essa sensação de dor no peito. E dá essa sensação de dor no peito. E aí, nada mais do que às vezes algum remedinho aí para melhorar, um Luftal, alguma coisa, essa dor passa e não é nada de cardíaca, né? Já aconteceu de alguém ir no seu consultório e falou assim, olha, gases? É que assim, na maioria das vezes a gente faz os exames e aí já detecta que não é nada. E aí na conversa com o paciente a gente já vê que, olha, além dos exames mostrarem que não é doença cardíaca, a sua queixa já não condizia com ser uma dor torácica, né? De origem cardíaca. E a gente está falando de dor, né? Que é uma questão de alerta que as pessoas precisam ter. Mas quais são os sinais de alerta que a gente precisa ter em geral aí? Aconteceu isso, precisa... Poxa, vai atrás, não deixa passar não. Quais são esses sinais que a gente tem que ficar atento? Então, uma dessas é a dor torácica desencadeada pelos esforços, né? Outra também é o cansaço. Então, antes a paciente fala, olha, eu andava 3 quadras e não sentia cansaço, eu sentia pouco cansaço. Agora, eu faço o mesmo trajeto, só que eu ando 1 quadra só e eu já sinto cansaço. Ou eu tenho que ir parando nesse meio tempo. Opa, então alguma coisa mudou. Se antes ela conseguia, agora ela já não consegue, né? Sim. Outra coisa é batedeira, palpitação. Será que não pode ser alguma arritmia? Pacientes que sentem tontura inexplicada. Por exemplo, aquela tontura que a gente brinca, né? Que abaixou a cabeça e levantou. Aquilo ali todo mundo tem, mas em outros momentos a paciente está andando, está tranquila e aí sente uma tontura ou até um desmaio, então já fala também que a gente pode pesquisar aí se isso não pode ser em decorrência de uma doença cardíaca. Tem que ficar atento. Tem que ficar atento. E o estilo de vida também vai influenciar? Influencia muito, né? Então, assim, por exemplo... Estilo, eu falo porque a gente tá falando da menopausa, mas a gente tá falando no geral, né? Do geral, de qualquer mulher, geral. de qualquer idade. Sim, do geral. Porque, assim, a gente vê que, por exemplo, pacientes que... mulheres que têm aí um hábito de vida mais adequado. Então, faz uma atividade física, tem uma alimentação mais balanceada. Elas têm menos risco de ter uma doença cardíaca, né? Não só porque vai manter o colesterol controlado, o diabetes controlado, mas isso é benéfico para elas, no sentido de se manter bem, né? Então, isso aí já diminui o risco dela ter uma doença cardiovascular. Essa questão dos exercícios que a gente também falou para a mulher na menopausa é fundamental para qualquer idade, né? Fundamental, com certeza. Hoje a gente tem a indicação, a orientação, né, pelas diretrizes tanto brasileiras quanto europeias, né, americanas, é mundialmente conhecido que todas as pessoas devem fazer pelo menos 150 minutos por semana de atividade física, né? Então, isso pode ser dividido em todos os dias da semana, ou pode ser dividido em 3, 4 vezes na semana, mas é importante ter esses 150 minutos durante a semana de atividade. E quando você fala de atividade física, o que você acha que é mais indicado voltado aí pro coração? Quais seriam as atividades físicas melhores? Tudo que trabalha a parte cardiovascular, né? Então, por exemplo, a gente tem muito paciente que fala, olha, eu não consigo fazer, por exemplo, uma corrida, uma caminhada, porque tem algum problema ortopédico. Mas pode fazer hidroginástica, pode fazer natação, né? Porque daí não tem sobrecarga das articulações. Não, tem gente que prefere a corrida. Ótimo, corrida é um excelente exercício para trabalhar a parte cardiovascular. Então, assim, dentro das possibilidades de cada um, é importante a gente ver, porque também, quando a gente fala em, você tem que fazer exercício, dá uma prescrição para o paciente, você tem que fazer exercício. Ele, mas o que eu vou fazer? Como? Quando? Até caminhada é válido.
Caminhada, super válido, né? Se fizer esses 150 minutos de caminhada, por exemplo, durante a semana, tá ótimo, né? O que não pode é, por exemplo, sair pra levar o cachorro pra passear, né? Porque tem gente que fala, não, vou levar meu cachorrinho aqui e já faço a caminhada. Não Bicicleta. Dá. Bicicleta, pode fazer. Musculação é bom? Musculação é bom, principalmente no sentido de que a gente está trabalhando não só músculo, mas osso e articulação, né? Então, que nem a gente está falando aqui para mulheres na menopausa, a musculação é um exercício excelente. Por quê? Para diminuir o risco de ter uma osteoporose, do osso ficar fraco. Sim. Tá vendo, mulheres? Tem que se cuidar, né? Sim, não tem desculpa, doutora. Importante. Até andar na rua, né? Não quer ir pra academia, vai no bairro. Caminhar. Vai aqui, ó, nós estamos de frente pro lago, esse lugar maravilhoso, faz bem pro coração, né? Sim, faz com bem, certeza. Faz bem pro físico, faz bem pra cabeça, faz bem pra tudo, né? Com certeza. E a gente sabe que o exercício físico, além de melhorar a parte cardiovascular, também melhora a parte emocional. Então, a gente sabe que, por exemplo, pacientes que têm algum transtorno depressivo, ansiedade, melhoram também com a atividade física. Por quê? Porque vão produzir mais serotonina, dopamina, que são os hormônios que a gente fala que são do prazer, né? Então, com isso, tendo mais serotonina, mais dopamina no cérebro, já melhora também, já tranquiliza essa parte de ansiedade e de depressão. Falando em ansiedade e depressão, elas podem também influenciar a saúde cardiovascular? Pode sim, Cris. A gente tem uma doença chamada síndrome de broken heart, síndrome do coração partido. E que acontece principalmente nas mulheres pós-menopausa. Pós-relacionamento também? Também. Quando termina um namoro, um casamento, o coração tá partido, sofrendo muito, o coração sofre, é verdade? Pois é. Então, essa síndrome do coração partido acontece justamente por isso. Então, há uma desregulação tão grande de serotonina e dopamina no cérebro que isso gera uma sobrecarga também para o coração. Tá vendo, Gabriela? Não pode não, viu? Deixar seu coração sofrer. Pois é. Então, isso... O que acarreta? A paciente começa a ter sintomas simulando um infarto. Então, muitas vezes a gente está, por exemplo, num hospital, num pronto-socorro, a paciente chega com dor torácica, faz o eletro tem alterações aí de infarto, a gente leva ela para um cateterismo, chega lá no cateterismo, não tem nenhuma obstrução, não tem nenhuma placa de gordura nas artérias do coração, mas ela simulou um infarto devido a essa síndrome do coração partido. E aí o tratamento é igual de uma insuficiência cardíaca normal, a gente entra com medicação para o coração, aos poucos o coração vai melhorando e a gente vai conseguindo tirar os medicamentos. E é bastante comum. É comum, principalmente para mim, que trabalho num hospital oncológico, onde as pacientes, às vezes, devido ao próprio tratamento, tem muita ansiedade ou depressão e acabam evoluindo com uma doença como essa da síndrome do coração partido. Nossa, mas... Aconteceu já algum caso, assim, de você avaliar, mas eu falo de coração partido, mas questão emocional, sentimental, né? Vamos colocar assim, sei lá, terminou um relacionamento, entrou numa crise e no fim foi parar no hospital. Já aconteceu isso? Sim, acontece. E elas falaram, tipo, relataram? Relatam, né? Então pode ser N coisas, né? Então, assim, a gente falou aqui de pacientes que começam tratamento oncológico, mas pode ser isso. Pode ser um divórcio, por exemplo. Sim. Pode ser a perda de um filho, né? Então, tudo isso acarreta essas alterações e a paciente pode gerar, então, essa síndrome do coração partido, mas também pode gerar outras coisas. Então, por exemplo, a paciente pode começar com arritmia, com palpitação, pode acontecer de alterar a pressão, né? E é bem comum. Sim. Muitas vezes o paciente nem é hipertenso, mas devido a um emocional, um estresse que tá passando, começa a alterar a pressão. Sim. Então tem que tomar cuidado, né? Sim. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Deixar ninguém partir seu coração. Tratar, e tá sempre bem do corpo e da mente. Sim, muito importante. Até pontuar isso, porque tem gente que fala, nossa, mas eu não vou no hospital, eu tô sofrendo muito, eu não vou. E tá sentindo, né? Tá sentindo mal. E pode acontecer. Certeza, pode acontecer. De evoluir pra uma coisa mais grave, né? Se não cuidar. É aquele negócio, tudo que a gente pega logo no começo, é sempre mais fácil de tratar, né? Agora, se pega uma doença cardíaca ou qualquer doença que esteja num estado mais avançado, aí a gente tem mais dificuldade de tratar, né? Sim. A gente tem ouvido falar muito, doutora, a questão dos alimentos,
né? Eu entrevisto outros profissionais de saúde e a gente fala muito sobre isso aqui, o como a alimentação ela tem impactado na saúde de forma geral, né? Sim. Das pessoas. Acredito que também não é diferente na área de cardiovascular, né? Com certeza. O que a gente poderia fazer para ter hábitos alimentares mais saudáveis? Tem alimentos que a gente pode consumir que eles fazem bem? Ou quais os alimentos que a gente deve evitar que para o coração também fazem mal? Eu acho que assim, o principal que a gente tem que pontuar são os alimentos industrializados, né? Então, os industrializados, por eles serem alimentos processados, muitas vezes tem muito conservante, muito corante, né? Lembrar que a maioria dos conservantes são aí com sal, né? Sim. Então, há a chance de estar usando um produto industrializado e com uma alta carga de sal e acabar evoluindo com uma hipertensão, alguma coisa assim, é muito grande. Então, o natural seria a melhor coisa do mundo. Então, deixar de comprar industrializado, os embutidos também, né? Porque os embutidos também têm alta carga de sal, né? Refrigerante, suco industrializado também, né? Também entra nessa parte. Então, acho que um suco natural, o açúcar, né? Tomar cuidado com açúcar, né? O açúcar, principalmente quem já tem fator de risco aí para ter um diabetes ou que já está naquela fase lá que a gente chama de pré-diabetes, né? Então ainda não é um diabetes, mas é um pré-diabetes. Então tomar cuidado com sal, diminuir na alimentação, doce, massa, pão, né? Sim. Porque tudo isso também acarreta aí o aumento da glicose e o risco de ter um diabetes no futuro, né? E consumir então mais frutas. Isso. E legumes? Frutas, legumes, verduras, né? Carne faz bem ou mal? Olha, na verdade, assim, a carne, ela faz muito bem no sentido de que ela tem ferro, né? Tem vários nutrientes. Ela faz mal quando? Principalmente quando a gente come carne que tem muita gordura, né? E a gente acaba fazendo preparos que são mais gordurosos. Então, se você fizer uma carne grelhada, vamos falar assim, um bife grelhado, ele é menos deletério, ele é melhor do que você, por exemplo, fritar ele num óleo, né? Ou uma carne, a gente tem carnes que são mais gordurosas e carnes que são mais magras, né? Então, a carne vermelha em si não é tanto problema, né? Mas a preferência é uma carninha mais branca, né? Um franguinho, peixinho, né? Mas não que tá contraindicado comer carne vermelha, não. Sim. Você comentou sobre a questão da hipertensão, a questão do sal. É comprovado, né, que o sal ele faz muito mal e que altera a hipertensão. Sim. Mas quais são os fatores que realmente ajudam a desencadear uma hipertensão? Sim. O sal, então, Cris, é o maior vilão que a gente tem até hoje, né? Mas a gente tem outros fatores. Então, o estresse também pode causar. Então, por isso que a gente fala de emocional. Então, às vezes o paciente está passando por um momento ali de tão estresse emocional. Isso acarreta alterações da pressão. E, às vezes, a gente não tem que tratar a hipertensão. A gente tem que tratar o emocional dessa paciente para que a pressão não altere, né? Mas a gente tem também os fatores genéticos. Então, tem paciente que, por exemplo, tem o pai e a mãe hipertensos e ele já tem a genética para ser hipertenso. Então, o que seria o gatilho que esse paciente tem? Isso a gente ainda não tem resposta. Então, pode ser o sal, pode ser, por exemplo, a síndrome metabólica, estar acima do peso, né? Porque a síndrome metabólica, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, paciente que é obeso, fez às vezes uma bariátrica, perdeu lá seus 40, 50 quilos. Às vezes ele era hipertenso e diabético e ele deixa de ser. Por quê? Porque era o metabolismo dele que estava gerando aquilo. E ao perder o peso, ele melhorou. E hoje o peso ele também influencia muito na saúde. Influencia muito, né? Influencia bastante, né? Precisamos manter o peso aí, né? A gente sabe que, por exemplo, pacientes que perdem em torno aí de 5 quilos, a gente não está falando muita coisa, 5 quilos. Isso já favorece a pressão diminuir 10 milímetros de mercúrio, ou seja, o paciente já tinha ali a pressão que estava ficando mais limítrofe, 14 por 9, ele perdeu 5 quilos, então a pressão dele já cai ali para 13 por 8, 12, né? Sim. Então isso já ajuda. Que interessante. Doutora, chegamos ao final do nosso programa. Pena. Olha que bate-papo
incrível, passou muito rápido hoje. Nossa, tinha muitas perguntas aqui para fazer, mas infelizmente vou te convidar para um próximo dia para a gente terminar essa entrevista muito gostosa, que eu tenho certeza que muita gente aprendeu hoje. E queria que você deixasse suas redes sociais para os nossos ouvintes. Perfeito, Cris. No Instagram, tá como doutora Michele Cardio. Facebook também, mesma coisa. Michele com 2 L's? Com 2 L's, doutora Michele Cardio, né? Na verdade tá como DRA, desculpa. DRA, né? Que a gente fala doutora, a gente acaba abreviando, né? DRA Michele Cardio. E vocês podem me procurar também na Clínica CardioLife, que a gente falou logo lá no começo. Ok. E também, se você não segue ainda as redes sociais da Paiquerê, siga Paiquerê 917 para você acompanhar toda a programação da rádio, e o meu perfil Cris Magaldes com CH. Essa foi a 33ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7 comigo, Cris Magaldes. Agora você fica na sequência com a programação musical deliciosa do Rádio Show com Cristiano Pereira. Continue por aqui. Obrigada pela sua audiência e eu te espero no próximo sábado. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Todo sábado, à 13h na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @Paiquerê 917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.